O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era feito com belas pedras e com ofertas votivas. Disse Jesus: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais a essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, no próximo domingo vamos celebrar a festa de Cristo Rei. Nós estamos celebrando os últimos domingos do tempo comum do ano litúrgico. Estamos finalizando o ano litúrgico, que, como sabemos, não coincide com o término do ano civil. Mas, de qualquer forma, também estamos indo para finalizar o ano civil. Daqui a poucos dias, vamos finalizá-lo. Será um novo ano. E as leituras desta liturgia também nos falam das coisas últimas, dos últimos acontecimentos, do que acontecerá no fim
da história e da nossa vida. Por isso que as leituras nos falam do juízo final, do dia do Senhor. Nós todos somos caminheiros e caminhantes, peregrinos nessa terra. Não temos morada fixa aqui. O nosso destino não é os horizontes estreitos dessa existência. O nosso destino não são as margens estreitas do que vemos. Somos chamados para uma outra realidade, uma realidade plena, uma realidade que transcende a tudo o que vemos com os nossos olhos físicos. Por isso as leituras de hoje nos ajudam a refletir como estamos vivendo a nossa vida hoje, no presente, nos preparando para esse dia, para o encontro definitivo com o Senhor. A primeira leitura de hoje do profeta Malaquias. Malaquias significa enviado. Nos fala do dia do Senhor. Malaquias profetizava no tempo em que o povo de Deus tinha voltado do exílio da Babilônia. E Jerusalém tinha sido já reconstruída. E o templo também tinha sido reconstruído. No entanto, o povo passa por um período de desânimo, de descrença, de tristeza, de questionamentos. Onde está Deus? Será que Deus não nos acompanha mais? Será que Deus esqueceu-se de nós? Será que Ele falhou nas suas promessas? Porque as pessoas obedientes a Deus, os justos, os inocentes olhavam e viam que o que estava controlando aquela realidade eram os perversos, os maldosos, os ímpios. A maldade imperava-se. Então questionava: será que é o mal que vence? Será que o que vence são os injustos, os que fazem o inocente sofrer? Os que cometem injustiça são esses que vencem? Será que é o bem ou o mal que vence? Aí o autor da leitura de hoje, Malaquias, dá um sopro de esperança a esta gente, quando ele diz, já no início da leitura: eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. Este dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos. Como podemos interpretar isto? O encontro com Deus é um encontro abrasador. O encontro com Deus é um encontro de purificação. Quando formos encontrar-se com o Senhor, a graça que sai dele é como um fogo que queima, que abrasa, que purifica. Diante do Senhor só permanecerá aquilo que é consistente, aquilo que é verdadeiro, aquilo que não é falso. O mais será queimado e se transformará em cinza, como a palha não resiste ao fogo. Se colocarmos uma pedra preciosa bruta no fogo, quando no fim desse processo, o que permanecerá? Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a essência da coisa, aquilo que é o cerne, a gente diz o miolo, aquilo que é verdadeiro. Diante do Senhor só permanecerá aquilo em nós que for verdadeiro.
uma pessoa poderá, de aparências, demonstrar que é bom e que ama o Senhor, mas se a sua vida, no dia a dia, não comportar-se com esse amor, com esta caridade, com esse senso de justiça, se ele não for bom, de fato, isto aparecerá. O que ficará se não construirmos nada em nós que seja consistente na relação com o Senhor? O que permanecerá em nós? É disso que se trata, meus irmãos e minhas irmãs. A soberbia, a maldade, o orgulho, a perversidade, a injustiça, as obras más, tudo isto o autor da primeira leitura está dizendo que será queimado como palha. O autor está apontando aqui para a maldade, perversidade. Não sei se algum de nós que está aqui nesta igreja hoje de São Benedito tenha experimentado uma maldade na sua radicalidade, na sua mais profunda extremidade. Não sei se algum de nós tenha experimentado algo dessa natureza, de uma violência contra a nossa própria dignidade, mas é isto que o autor está dizendo. As pessoas que estavam sofrendo nas mãos dos ímpios, de uma perversidade, de uma maldade perversa, de uma maldade que tirava o necessário até da boca do pobre. E veja a segunda parte da leitura. Que sopro de esperança, que sopro de graça. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Que consolação, que sopro de esperança em nós hoje nos dá essa segunda parte da primeira leitura. Ora, meus irmãos, não sei se alguém aqui já tem experimentado a insônia durante a noite. Parece que o dia não se chegará mais, principalmente quando estamos sofrendo uma doença que seja interna, psíquica ou física, sei lá, um mal moral de alguém que queria nos prejudicar, ou que tenha nos prejudicado, que nos tire o nosso sono. Parece que a aurora não chega mais, mas dentro de nós tem uma força que nos dá certeza de que aquele sofrimento passará, porque raiará um novo dia, e o dia da vida do cristão que raiará é a graça do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sol da nossa vida. Talvez dentro da nossa alma hoje esteja como o tempo, hoje fora de nós, nublado. Quantas pessoas carregam uma tristeza tão profunda, está vivendo num momento de luto, luto não só que perdeu alguém querido que morreu, mas o luto que enfrentamos de tantas perdas da realidade na nossa vida diária. E possa naquela tristeza pensar que o sol não existe mais, que as nuvens e a escuridão tenham tido poder de abafar a luz em nós. Mas saiba de uma coisa, e o autor está nos dizendo isto, e podemos interpretá-lo assim: ora, meus irmãos, o sol nada poderá abafar os raios do sol. Se o sol que nós vemos tem essa potencialidade, imagine o sol que é Jesus Cristo. Diante dele só permanece de pé os que nele confiam, os que acreditam na sua misericórdia, os que caminham juntamente com ele, procurando sem cessar fazer o bem. E para não nos assustarmos,
Certamente o Senhor sabia perfeitamente que dentro de cada um de nós existem fragilidades. Às vezes somos como o apóstolo Paulo diz, gostaríamos de fazer o bem, mas por fragilidade de tantas outras, não conseguimos. Mas diante do Senhor, se acreditarmos na sua bondade e misericórdia, na sua ternura, Ele não nos resistirá, Ele não nos excluirá, vai nos excluir da sua graça. Basta que nele confiemos. Por isso, responde a primeira leitura, o Salmo: cantai salmos ao Senhor ao som da harpa, da cítara suave, aclamai com as cítaras e as trombetas ao Senhor e nosso Deus. Por que temos motivos de cantar a Ele? Porque, meus irmãos, Ele nos dará a vitória, Ele caminha conosco, Ele não desiste de nós, mesmo que tenhamos as nossas fragilidades e fraquezas. Se confiamos nele com humildade, se confessarmos os nossos pecados e as nossas misérias, o Senhor vai nos acolher. Por isso, digamos juntamente que toda a natureza cante ao Senhor, aplauda ao mar, com todo o ser que nele existe, o mundo inteiro e toda a gente, até as montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria, porque essa esperança que o Senhor nos dá hoje. Ora, meus irmãos, se já nos encontramos com Jesus Cristo, se Ele é o motivo da nossa vida, se Ele é o nosso tudo, de que devemos ter medo? Por isso, no Evangelho de hoje, algumas pessoas encantadas, admiradas com o templo. Certamente essas pessoas estavam com Jesus no Monte das Oliveiras, porque Jerusalém fica no monte, e de lá Jesus pregava durante o dia no templo, e à noite ia descansar-se no Monte das Oliveiras. E diz que quando o sol brilhava, o templo esplandecia a sua beleza, as pedras feitas de mármore, as pedras de mármores. O templo durou-se 46 anos para construir o templo. E quando Jesus o templo de Jerusalém estava em obra, que tinha começado no ano 19 a.C., refazer o templo, renovar o templo, começava ali a restaurar o templo. Então o templo refletia toda a sua beleza, e diz que quem estava do Monte das Oliveiras tinha uma visão privilegiada do templo. E as pessoas comentavam com Jesus: olha que maravilha esse templo. Jesus joga um banho de água fria, um balde de água fria, e diz: vocês estão admirando essas coisas? Imagine a beleza de Deus. Esse templo brilha desse jeito, e a beleza de Cristo que está em vossa frente. Lembra de quando Jesus subiu ao monte e transfigurou-se na frente dos 3 apóstolos? Se aquele templo é tão belo, imagina a beleza de nosso Senhor. O que nosso Senhor está dizendo aqui agora? Olha, não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus está dizendo que o templo não é mais lugar do encontro com Deus. Quem esteve na missa domingo passado deve ter escutado, ainda está fresco na memória, que Jesus entra no templo, pega um chicote e fica indignado porque está usando o templo para fazer comércio, usando o templo para fazer negócios. O templo, que era lugar do encontro com Deus, agora é lugar de exploração da dignidade das pessoas. E ademais, Jesus foi ao templo, Ele que é o verdadeiro templo, o enviado de Deus, o divino no mundo. O que as pessoas fizeram lá no templo? O rejeitaram. Esse não vamos acolher. Aí então Jesus interdita o templo e diz: não é lá mais o lugar do encontro com Deus. E como disse a samaritana no poço de Jacó, ele diz: os verdadeiros adoradores hão de adorar em espírito e verdade. Quer dizer, não tem mais um lugar, não é em Jerusalém ou aqui ou acolá que adora a Deus. Adora a Deus no templo do nosso próprio coração.
E os templos que são feitos bonitos nos facilita o encontro com o divino, mas não são essenciais. Onde estivermos, se inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, se tivermos vontade de adorar a Jesus, qualquer lugar é lugar de adoração. Eu lembro do Papa João Paulo II, São João Paulo II, que dizia num documento que escreveu sobre a Eucaristia, que ele rezou a missa nos mais diversos lugares, desde a Basílica de São Pedro, que é belíssima, ou na Igreja de Latrão, que celebrava no domingo, que é a carta do Papa, desde um lugar debaixo de uma árvore. Se tem dignidade, e se as pessoas são dignas, se os templos que somos nós é lugar do habitar de Deus, em qualquer lugar o nosso louvor subirá aos céus como um incenso que sobe aos céus e será agradabilíssimo ao Senhor. Por isso termino dizendo assim: se nós que encontramos com Jesus, não devemos temer, que o Senhor diz, olha, alguém pergunta para Jesus, diz hoje, Senhor, quando vai acontecer a destruição do templo? Quando vai acontecer essas coisas? Jesus não responde, não dá uma data, não coloca no calendário, mas diz, tomai cuidado, atenção, tem tanta gente aí que anuncia mensagens falsas, tantos falsos profetas, que diz que quando você segue a Deus, segue a Jesus Cristo, você é brindado do sofrimento, você é brindado da cruz, você não é mais perseguido. Ontem eu escutava um bispo dizendo, rezando os textos de hoje, eu escutava um bispo, e ele dizia assim, que 2 bispos se encontraram em Roma. Isso é um fato verídico, não é uma historinha. Encontraram-se em Roma, no seu tempo, uns tempos atrás. E o bispo, um do Ocidente e outro do Oriente. O do Ocidente perguntou ao bispo, aquele santo bispo, como é que vocês no Oriente conseguem prestar culto a Deus, conseguem viver a fé, conseguem ser cristão, viver o Evangelho com tanta perseguição? De fato, a igreja do Oriente é muito perseguida mesmo, em todos os tempos. O bispo voltou para ele e respondeu, eu não entendo, são vocês. Como que vocês do Ocidente podem viver uma fé sem perseguição? O que esse bispo queria dizer? Que quem segue Jesus não veste a mentalidade do mundo. Quem segue Jesus é perseguido. Quem segue Jesus é incompreendido, às vezes até dentro da família. Não pense que quem segue Jesus vai ser compreendido por todos da família. Às vezes é como nosso Senhor Jesus Cristo, um dos amigos dele, que Jesus achava que era um grande amigo, o traiu e o levou à cruz. Então, meus irmãos, se nós temos uma vida muito cômoda, uma vida muito tranquila, um cristianismo adocicado, talvez devêssemos ficar com a orelha em pé. Talvez não estejamos ainda sendo cristãos autenticamente, vivendo o Evangelho, contrariando o mundo, porque a igreja existe para enfrentar o mal, a igreja existe para lutar contra as forças infernais, a igreja existe para lutar contra a perversidade do mundo. A igreja não existe para sentar e conformar com o mundo. Aliás, o apóstolo Paulo dizia, não vos conformeis com o mundo. E nosso Senhor dizia em João, vós não sois do mundo. Estais no mundo, mas não sois do mundo. Por isso, como diz Paulo na segunda leitura de hoje, o cristão não fica com preguiça, ele trabalha. Porque no tempo de Paulo, as pessoas achavam que Jesus ia chegar muito logo, e logo chegaria a segunda vinda de Jesus. Começaram a cruzar os braços, ninguém queria mais trabalhar. Paulo diz, deixa de ser preguiçosos, vão trabalhar. Quem não trabalha não deve comer, vai dizer Paulo. É preciso fazer o bem, não vos cansei de fazer o bem. O que é que Paulo quer dizer com isso na segunda leitura? Que o cristão espera Jesus lutando, construindo o reino de Deus, não é olhando para o céu. Os anjos diziam, os apóstolos, Galileus, por que estáis aí olhando para o céu? Vão trabalhar, vagabundas. Quer dizer, vão construir o reino de Deus. Vão construir o reino de Deus. É desse modo que o Senhor hoje nos diz, né, que não devemos ser preguiçosos na construção do reino de Deus, que devemos caminhar
com toda a nossa perseverança até o fim da nossa vida. E se a graça que devemos pedir hoje nosso Senhor Jesus Cristo nessa Santa Missa é a graça de perseverar até o final da nossa vida. E não ter medo de pregar o Evangelho com coragem, porque não devemos tentar agradar gregos e troianos, mas agradar Jesus Cristo e pedir a Deus todos os dias a conversão do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.